Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências Especial de Férias. Hoje, no nosso programa, vai trazer alguns cortes de entrevistas realizadas no ano passado com as seguintes pessoas entrevistadas: Tatiana Pimenta, Marco Pelegatti, José Possebon, Júlio Silva, Maria das Dores Medeiros, João Batista Beck Pinto e Adriano Serino. Espero que vocês gostem. Na semana que vem a gente volta com mais um programa. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Quando a pandemia chegou, algumas empresas se aproveitaram do momento, e eu acho que foi muito providencial, para usar recursos que não iam ser utilizados do budget naquela época para reverter em ações de saúde mental. Então, tinha muita empresa que não ia mais ter viagem, que não ia mais ter evento, algumas verbas de marketing que não seriam usadas. Energia, alocação de espaço. Exato. Né? Então, o que elas fizeram foi, peraí, esse budget que eu não vou usar, deixa eu cuidar aqui. Eu tenho pessoas que estão sofrendo com luto, que estão sofrendo com o filho trancado em casa. Então, muitas empresas pegaram esses recursos e alocaram ali. Só que depois de um tempo, passou o primeiro ano, começou a ter vacina, muitas desmobilizaram por completo. Não, a pandemia passou, não preciso fazer mais nada. E aí a gente entendeu, falou assim, peraí, não é possível que vai ser só esse ventinho de calda aqui que acabou. E a gente começou a olhar para essa parte de risco psicossocial. A NR1 não estava nem publicada ainda, porque ela é de 2022, a gente está falando ali de final de 21. Aí a gente começou a desenvolver alguns instrumentos psicométricos. A gente tinha sido investido pela Vetor Editora, que é uma editora do ramo de psicologia que faz testes psicométricos. O teste do Detran que a gente faz ali para carteira de motorista é um teste deles. E aí dentro do nosso time tinha uma pessoa que tinha sido muito tempo da Vetor Editora e que foi a pessoa que desenvolveu duas grandes escalas da Vitude, que uma é de estresse, propensão, burnout, porque a gente queria entender como é que estava a questão do burnout dentro das empresas, e a gente tinha inúmeros estudos sobre segurança psicológica como sendo um indicador importante de risco psicossocial. Por quê? E a gente tinha estudos tanto americanos quanto europeus dizendo que em ambientes onde eu tenho baixa segurança psicológica, todos os outros indicadores pioram, desde a organização do trabalho até a parte de sofrimento psíquico. Então a gente desenvolveu essas escalas e começou a fazer estudos de correlação com instrumentos de que mediam ali risco psicossocial. Então a gente fez estudos de correlação com COPSOC, com HSE, com SSOS, e a gente foi vendo qual que dava ali maior match. E a gente desenvolveu o que a gente chama de censo de saúde mental. Eu acho que se a gente for olhar na literatura, na arte, né, o conflito entre o mais jovem e o mais experiente, ele está presente, acho que desde os dramas gregos, né? Então, de certa forma, esse conflito, e aí a gente trabalha um pouco isso no livro, que é uma dificuldade que a gente tem, que é de discernir aquilo que é uma divergência e uma diferença de opinião e de ponto de vista, e que é natural, se eu tenho menos idade, você tem mais, ou vice-versa, você vai ter visto muito mais coisa que eu não vi. Mas, em compensação, eu estou observando coisas também que estão longe da tua realidade. Então, é normal que haja divergência. E essa divergência até pode acalorar um pouco mais o relacionamento, né? Mas isso não necessariamente tem que escalar e se transformar num conflito. Se nós dois tivermos, né, a postura de tentar, peraí, deixa eu olhar pelo teu ângulo e olha pelo meu, tal, né? Então, acho que isso é uma proposta que está aqui, independentemente da possível origem da diferença de opinião,
que pode ser geracional. Uma coisa que a gente fala aqui é a questão da polarização hoje, né, que é muito forte. E é quase que ela já está jogando a gente num conflito. Polarização política e a polarização, em geral, de ponto de vista da sociedade. Tem ideia, por exemplo, eu participei da NR20, Inflamáveis e Combustíveis, as reuniões eram feitas no anexo do Ministério do Trabalho. Tem o Ministério do Trabalho, sim, lá em Brasília. Os anexos. Aquilo era um formigueiro, você entrava assim, era reunião para todo lado. Pessoal, eu voltei lá alguns anos depois, eu senti vontade de chorar. Estava lá um engenheiro, uma engenheira, 2 secretárias, não sei quem mais. O resto, vazio. Meu Deus do céu. Então, a gente, por exemplo, a Fundacentro foi um formigueiro de trabalho durante muitos anos, né? Então, por exemplo, ninguém fazia avaliação de amianto, de asbesto, né? A Fundação deu um curso, preparou o pessoal, né? O laboratório da Fundacentro tem um difrator de raio-x que pouquíssimas empresas têm, entendeu? Só que hoje está parado. Nós não temos gente, o pessoal foi aposentando, não fizeram concurso. As cabeças boas que está saindo um concurso agora para 60 pessoas para o Brasil inteiro, da Fundacentro. Está sendo agora. Mas é pouco, mesmo assim é pouco para o trabalho que tem, né? O Ministério, a fiscalização da RT também, os fiscais foram aposentando e não se fazia concurso. E tanta gente qualificada, você mesmo, com toda a sua experiência, né? Você, ao longo dos anos, o que você viu, o que você... quando você encontra uma situação... Tudo aquilo está presente. Então, será que não é isso? Será que não é aquilo? Essa história a gente está perdendo. Isso é muito ruim para a área de segurança e saúde. Muito, muito ruim. Lamentavelmente. Hoje o pessoal está aí. O Mário Bonciano, às vezes, dá curso, né? Inclusive o Joaquim, o Antônio Pereira, esse pessoal antigo, porque antigamente a fiscalização era feita por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Quando a pessoa tem alguma questão da saúde mental, ela começa a ter uma alteração de comportamento que nem ela sabe o que ela tem. Né? E assim, cada pessoa pode reagir de um jeito. Ela pode falar mais alto, ela pode ficar mais agitada. Né? Então, assim, ela pode incomodar as outras pessoas. Né? Então, assim, eu acho que, até já entrando na história da NR1, eu acho que é um grande chamado, gente, para a gente ter um pouco mais de sensibilidade, né? Com essas questões que são... A gente está acostumado a lidar com questões lógicas, questões objetivas, e a NR1 ela não está mais nos convidando. Agora é obrigação, a gente vai precisar falar de questões subjetivas, entendeu? De uma outra forma. Infelizmente teve que vir uma norma para isso. Né? Realmente se consolida, né, o fato da mulher às vezes se bloquear pelo percurso, pela coragem de vencer, pelo acreditar em si, né, e tudo isso conta muito. Então, assim, mais ainda, né, o propósito de inspirar mulheres, inspirar outras pessoas, inclusive a gente teve relato de homens que leram o livro, que falaram que conseguiram enxergar etapas ali de inspiração, sabe? É muito lindo de quem leu, o relato de quem já leu e traz ali o contexto da realidade vivida, porque são histórias, né? São histórias reais. Não são histórias que alguém contou porque alguém viu, não são terceirização de histórias. São pessoas contando a sua própria história, a sua trajetória. Tem essa evolução, tá? Só que a gente tem muita máquina antiga ainda no nosso Parque Fabril, Rio Grande do Sul, Brasil, como tu quiser, tá? E uma dificuldade grande das pequenas empresas ter esse cacife, possibilidade de investimento maior. Tá? Reatualizar tecnologicamente e dispensar aqueles equipamentos obsoletos. Assim. Porque nós estamos falando de NR12, são 15 anos. Isso. Então essas máquinas, no mínimo, têm
deveriam ter 15 anos, se fosse respeitado. A gente sabe que muita gente comprou máquinas não protegidas após os 2010. Sim. Né? Por uma questão até econômica, era um pouquinho mais barato. Esse sensor aqui não precisa. Tem duas condições. Assim, ó, a gente não pode imaginar que foi publicada a norma e todos os fabricantes de máquina no dia seguinte estavam fabricando máquina conforme na R12. E tem outra situação de comprar máquinas importadas também, né? E daí o pessoal falava muito, a máquina da China. Hoje a China faz o que tu quiser. Tem muito mais tecnologia disponível. Depende que do tem no preço. Brasil. Né? Depende do preço. Se tu for na China lá e quiser comprar por R$1,99, tu vai receber R$1,99. Tá? Então eu posso fazer a mesma máquina sem todas as proteções, ela vai custar mais barato, só que ela vai implantar um risco dentro do coração da empresa. E o empresário não se dá conta disso. E daí precisa ter orientação técnica de alguém que diga, não compre essa máquina dessa forma, porque nós vamos gerar um problema, um passivo. Né? Então ele resolve um problema de caixa lá na compra e gera um problema de caixa ao longo dos anos, porque depois, se ele tiver que resolver, vai custar muito mais caro fazer uma adaptação, botar todos os sensores, as proteções necessárias. É isso aí. Assim, ó, e essa decisão de compras, né, muitas vezes sequer passa pela segurança ou produção, né? Ou seja, tem um comprador... Normalmente não passa, né, pela segurança. Normalmente não passa, tá? E daí o que acontece, tá? O comprador recebe lá, eu tenho que comprar uma tal máquina, tá? E ele vai no mercado e vai... E é função dele, não está longe de ser uma crítica, né? Ele tem ele está lá para isso, para adquirir o produto que foi especificado o mais barato que conseguir. Tá? Então, se tu não especifica bem, não entrega pro nosso amigo comprador lá, eu quero isso, que tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, ele vai no mercado e vai comprar mais barata. Porque quando você vai fazer um investimento numa máquina, você está principalmente, duas coisas que o empresário acho que mais olha, o consumo de energia, para ver se você vai ter capacidade de pôr a máquina. Fazer funcionar e que não seja prejuízo. Isso, né? E o barulho que ela vai causar dentro da indústria. Vai gerar um problema. Né? Você pode gerar um problema que não condiz ali do que está precisando ser feito no momento. Então isso eu acho que é importante a CNI fazer essa nossa defesa. Eu acho que o setor, né, tem que apoiar, né, da forma que estamos apoiando, né, e conseguir um resultado, eu acho que justo para ambas as partes. O trabalhador que está insalubre, que há necessidade de ter essa aposentadoria, aposentadoria diferenciada, especial, ele tem um direito, ele tem que ter. Sim. Agora, o trabalhador que foi tirado esse ruído dele, hoje ele não tem mais essa perda auditiva, eu acho que aí não tem jeito, né? Tem que ser feito o justo, né?